Não importa o quanto você se esforce, porque no final do dia, quem vai dar o resultado final é o fator sorte. E, tipo, muita gente interpreta isso de uma forma bosta, é, porque, querendo ou não, a palavra sorte, ela é uma palavra meio suja, né? Porque a sorte, muitas vezes, ela é colocada como uma oposição ou um antagonismo ao mérito, ao esforço. Mas a verdade é que os dois, tanto o seu mérito quanto a sua sorte, elas precisam conversar entre si para que você realmente consiga alcançar um objetivo. E, e é bem simples de enxergar isso, porque é só a gente partir do princípio de que o desconhecido, ele sempre, em todas as situações, ele vai ser infinitamente maior do que o conhecido. Repetindo, o desconhecido, ele é infinitamente maior do que o conhecido. Então, não importa o quanto a gente se esforce, o fator desconhecido, ele vai estar muito presente. E, cara, a gente não precisa ir muito longe para enxergar isso. Por exemplo, você pode ficar o dia todo estudando para uma prova e aí chega no dia e não cai o conteúdo que você estudou. Pode acontecer, sabe? Teve o seu esforço ali. Só que o fator desconhecido que foi conteúdos fora do que você previu acabou te encontrando. Então, o seu mérito acabou indo por água abaixo porque você acabou não tendo a felicidade de ter a sorte encontrando com o seu esforço. Outro exemplo é planejar uma viagem. Acho que quem já fez isso aí sabe que é impossível acontecer exatamente como foi o planejado. Porque, mais uma vez, o fator desconhecido, ele sempre vai estar presente nas nossas vidas. E assim, não tem como a gente planejar, não tem como planejar os fatores que a gente não controla e muito menos aqueles que a gente não conhece. Até porque se a gente não conhece, não tem como controlar. Isso é óbvio. E assim, sei lá, vou dar um exemplo mais palpável aqui. Vamos supor que você combinou uma viagem com a sua família. Sei lá, vocês vão pra praia, vão pegar o carro e aí vocês vão pra praia. E aí, sei lá, um fator desconhecido pode ser chuva, por exemplo. Às vezes começou a chover muito forte e aí você decidiu que é mais seguro parar em um posto de gasolina para esperar a chuva passar. E aí, esperando a chuva passar, chega a hora do almoço e vocês almoçam ali no posto mesmo. E, claro, no seu planejamento você não considerou essa chuva. E muito menos considerou parar naquele posto e almoçar bem ali. Você pensou em almoçar em algum lugar mais. Enfim, em outro lugar. Você com certeza planejou almoçar em tal lugar, só que um fator desconhecido bobo, como uma chuva, já fez você mudar o seu planejamento. E o fato de você ter parado nesse posto vai fazer você chegar mais tarde na cidade. E aí não vai dar para fazer tudo o que foi planejado de fazer naquele dia. Então, mais uma vez, o fator desconhecido impactando a gente. E aí você vai tentar encaixar o cronograma do dia 1 no dia 2. E aí parte do cronograma do dia 2 já vai ser comprometido também. Então, perceba que um simples fator desconhecido, como uma simples chuva, já tem um impacto muito grande nos fatores que você tentou planejar no caso. Então, no fim, a gente tem que fazer as coisas tendo bastante consciência do desconhecido. Mas assim, não é como se isso fosse motivo para você não se esforçar ou não planejar as coisas. Porque quanto menos você se esforça, mais exposto ao desconhecido você fica. Então, por exemplo, vamos supor que essa carteira aqui ela seja o desconhecido. E aqui é basicamente uma roleta do que vai acontecer com o seu objetivo. Mas quanto mais você se esforça e se dedica, mais você diminui
esse desconhecido e tem mais controle da situação. Então, por exemplo, deixa eu colocar a mão mais para cá. Vamos supor que... Tá, isso aqui vai ficar bem abstrato, mas vamos supor que para você conquistar algum objetivo, você tem uma jornada de 100 passos. Se desses 100 passos você consegue... Enfim, nunca vai ser 100 passos que você vai conseguir controlar e dedicar o seu esforço. Mas vamos supor que você conseguiu dedicar 80%. Apenas 20% vai ser o fator desconhecido. Então, mesmo que o desconhecido aconteça, o seu esforço ele é grande o suficiente para bater de frente com o fator sorte. Mas claro, né, a sorte pode acabar com tudo isso. Mas o ponto é que quanto menos você se esforça, mais vulnerável você fica com a sorte. Menos o seu mérito vai ter impacto sobre a sorte. Então, se você se esforça só um pouquinho, você fica completamente exposto ao fator sorte e aí você não controla a sua vida. Tudo vai virar uma roleta russa e aí você vai se sentir um fracassado, um bosta, digamos assim. Então, é isso. A palavra sorte, como eu falei no começo do vídeo, ela é uma palavra que ela tá suja pelo dia a dia, mas na verdade ela é bastante usada sob outros nomes. Por exemplo, da mesma forma que eu chamo de sorte, muita gente chama isso de bênção e o azar de livramento, sabe? No final do dia, a gente fala das mesmas coisas, só que a gente usa outras palavras porque as palavras acabam significando muito além delas mesmas. Então, por exemplo, nesse caso, bênção tem toda a bagagem da cultura cristã, então acaba sendo algo muito mais nobre do que a sorte propriamente dita. Porque, como eu falei, a sorte muitas vezes é colocada como o oposto do mérito, mas a sorte é muitas vezes a coroação desse mérito, e assim as pessoas conseguem alcançar sucessos inimagináveis.